O sol brilhava com força naquela manhã, e mesmo assim eu não conseguia sentir seu calor. Tinha me refugiado na areia fria da praia, observando as ondas quebrando em um ritmo que deveria, mas não conseguia, acalmar meu coração. Lembrei-me das nossas férias aqui, as risadas e a sensação de liberdade que este lugar sempre me trouxe, mas agora tudo estava em desordem. E então, o som do meu celular quebrou o silêncio. Uma mensagem. O nome do Carlos piscava na tela. O coração acelerou. Ai, não! A última coisa que eu esperava era notícias dele. Com mãos tremendo, abri e comecei a ler. Do que se tratava? Um recado? Um pedido de desculpas? Ou algo pior? Aquelas palavras me atingiram como um tsunami. Clara, preciso falar com você. Estou enviando uma carta que muda tudo. Um frio percorreu minha espinha. A dúvida me consumiu. O que poderia ser tão grave? Então, como uma sombra, a realidade tomou forma. Entreguei-me a um instinto quase primitivo e virei-me de frente para o mar. A brisa salgada enregelava meu rosto e o cheiro de oceano me envolvia como um abraço. Olhei ao redor. Não havia ninguém. Apenas o murmúrio distante das ondas e o céu azul sem nuvens. Era um ótimo momento para receber uma bomba. E logo na areia, uma mancha escura. Era um envelope, bem em minha direção. Um detalhe curioso, quase que um golpe do destino. Meus dedos se fecharam em um punho involuntário enquanto eu me aproximava. Peguei e, ao virar o envelope, vi o logotipo de um escritório de advocacia. A respiração falhou. Uma carta de separação. Uma mensagem que confirmava as suspeitas que se acumularam no fundo de minha mente, das que eu relutava em aceitar. Lia e relia as palavras, mas pareciam um pesadelo, em que eu apenas não conseguia acordar. Não poderia ser verdade. Carlos, meu Carlos, o homem que prometeu estar ao meu lado em todas as ondas da vida, decidiu desistir. A raiva começou a crescer. Não era apenas a dor do anúncio. Era a desconfiança, a traição que senti ecoar nas entrelinhas daquela carta. Ele não poderia fazer isso, não me deixar assim, sem aviso. Olhei novamente para o mar, com as ondas batendo nas pedras, e percebi que havia algo mais ali. Era a casa de praia que eu havia comprado sozinha, sem o apoio dele, tijolo por tijolo. Era meu espaço de liberdade, o lugar que refletia quem eu realmente era. Agora não só meu casamento estava em ruínas, mas a possibilidade de perder aquele que sempre fora o meu escape. Uma onda de sentimentos me invadiu, tristeza, raiva e uma determinação crescente. Olhei para o envelope, meu futuro em suas mãos. Era hora de agir. O mar rugia ao fundo enquanto eu tomava uma decisão silenciosa. Não era apenas uma separação, era uma batalha. Eu estava prestes a lutar P. Fiquei ali, entre a areia e o mar, sentindo o peso da carta em meu bolso, enquanto o vento trazia a promessa de algo novo. O que viria a seguir? Não tinha ideia, mas uma coisa eu sabia. Eu não estava pronta para desistir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A carta ainda queimava em meu bolso. O peso dela parecia aumentar com cada impulso do meu coração. Eu não conseguia pensar claramente. Sentada na areia, olhei para o horizonte, onde o mar. A imagem que tinha de mim mesma, como a esposa perfeita, a profissional dedicada e a filha que sempre traz alegria, estava em ruínas. Carlos sempre disse que éramos uma equipe, mas agora percebo que ele estava errado. Há um tempo atrás, a rotina era diferente. Acordava às 6 horas da manhã, fazia café e costumava preparar um lanche da tarde para Carlos.
Eu me lembrava com carinho do cheiro do pão fresco saindo do forno. Era um simples agrado, mas um gesto que preenchia meu dia. Após o café, ia para o trabalho, onde era assistente de marketing em uma empresa de viagens. 8 horas por dia em frente ao computador, tentando criar campanhas para encantar as pessoas a explorar o mundo. E eu adorava. Sinto falta dessa rotina simples. A vida tinha uma sensação de normalidade que agora me parece distante. Minhas segundas-feiras eram preenchidas por reuniões. E nas quartas, costumava me encontrar com as amigas para um café. Ríamos sobre nossas vidas, nossas inseguranças e a pressão. Olhei ao redor. O barulho das ondas quebrando na praia preenchia o ar, e uma brisa leve bagunçava meus cabelos. À minha volta, algumas crianças brincavam na areia, felizes e despreocupadas. Um casal rindo e fazendo amor enquanto o sol se punha. A imagem da alegria me feria. Por que eu não conseguia sentir isso? Em vez disso, a dor e o medo se apoderaram de mim. O que eu faria agora? Carlos estava no passado, e eu me sentia sozinha. O envelope ainda estava ali, como um fantasma lembrando de tudo o que eu perdera. Levantei-me resignada, e olhar para a casa de praia que comprei com tanto suor me deu um pequeno impulso. Era meu refúgio, um lugar onde pude ser eu mesma, longe das obrigações e expectativas. Mesmo agora, com todas as memórias amargas, esse lugar ainda guardava a essência da liberdade que eu tanto amava. Mas havia uma parte de mim que queria entender o que realmente aconteceu. A mensagem de Carlos. A carta. Eu precisava saber a verdade. O que ele tinha feito. O que significava "isto muda tudo"? A dúvida apertava meu peito, enquanto pensava em cada um dos momentos que vim dedicando a ele e a nós. Tudo parecia agora ter sido em vão. Amanhã, eu enfrentaria a realidade. A verdade estava à minha frente e me observava como um predador. Eu não podia ficar paralisada. Olhei para o céu agora avermelhado, e uma nova ideia começou a se formar. E se eu pudesse usar essa situação a meu favor? A raiva começava a se misturar com uma sensação de determinação. Eu não ia deixar que isso me destruísse. Eu estava prestes a descobrir a verdadeira Clara. Levantei-me da areia e, com cada passo em direção à casa, senti que algo estava mudando dentro de mim. A brisa salgada parecia sussurrar promessas de novos começos. O que eu ia fazer? Eu não tinha certeza. Mas havia um pequeno segredo crescendo dentro de mim. Uma ideia que eu guardaria às 7 chaves. O que quer que estivesse esperando eu descobrir poderia ser meu novo começo ou minha salvação. E, enquanto caminhava, alguma coisa chamou minha atenção no canto da praia. Uma sombra que se movia de forma errática. Meu coração acelerou novamente. Havia algo ali, uma voz intestinal me dizendo que talvez a resposta que eu procurava estivesse mais perto do que eu pensava. Um mistério que se encaixava em um quebra-cabeça que eu nem sabia que tinha. E quando virei para encarar aquilo, um nó se formou em minha garganta. O que seria? A sensação de que tudo poderia mudar mais uma vez começou a borbulhar em mim. Era hora de descobrir. A carta ainda queimava em meu bolso enquanto eu caminhava pela areia, cada passo mais pesado que o anterior. As ondas quebravam em uma sinfonia distante, mas tudo que eu conseguia sentir era o tumulto em meu coração. Como cheguei a esse ponto? O que aconteceu com a Clara que fazia tanta coisa dar certo? Eu me lembrei de dias mais simples. Aqueles sábados preguiçosos em que eu acordava sem despertador, apenas com o cheiro do café recém-passado. Ele entrava na cozinha com um sorriso, me roubava um beijo e agradecia pelo café. Olhando agora, tentava recordar se aquele gesto ainda tinha um significado verdadeiro. Pensava nas noites em que nos aninhávamos no sofá, assistindo a filmes antigos, discutindo qual filme deveríamos ver ou quem era a melhor atriz. Nós ríamos tanto. Lembro de um dia em particular, quando decidimos fazer uma maratona de filmes de comédia romântica. Ele se vestiu de forma ridícula, colocando um lenço na cabeça e servindo pipoca com um sorriso exagerado.
Eu me lembro de ter rido tanto que cheguei a chorar. Aqueles momentos eram tudo o que eu precisava. Eram simples, mas carregados de um carinho genuíno. O tempo passou e as coisas mudaram. Eu investi na minha carreira. Trabalhando como assistente de marketing, era a primeira a chegar no escritório e a última a sair. Eu amava o que fazia, mas muitas vezes me sentia culpada por passar tanto tempo longe de casa. Carlos sempre dizia que entendia. Mas espero que não esteja muito ocupada para sair, ele disse, e a forma como sua voz saiu soou como um pedido de desculpas. Naquele dia, nos encontramos em um pequeno bistrô. Ele estava quieto, quase distante, e no fundo eu sabia que havia algo de errado. Perguntei, mas ele desviou o olhar, murmurando que era só cansaço. Os dias se tornaram assim, sorrisos por fora, mas uma nuvem pesada no ar. A rotina, que antes era minha aliada, agora me parecia um fardo. As conversas que antes fluíam, agora eram mais breves e cheias de silêncios desconfortáveis. Com o tempo, comecei a perceber que as prioridades de Carlos estavam mudando. Ele começou a ficar mais tempo no trabalho e eu me pegava ligando para ele, apenas para ouvir sua voz. Aquelas chamadas se tornaram meus pequenos escapes da solidão, mas muitas vezes eu sentia que estava falando com uma parede. Naquelas noites solitárias, pensando em nós, costumava me perguntar se algo estava errado. Eu não queria acreditar. Ele sempre. A forma como ele convenientemente desviou o olhar e comentou: "Ela é apenas uma colega", me fez sentir um frio na barriga. Não que eu fosse ciumenta, mas a forma como ele reagiu, como se houvesse algo que deveria ser escondido, acendeu uma luz na minha mente. Eu ignorei, achando que talvez fosse apenas um reflexo do meu próprio medo da instabilidade. As pequenas coisas foram se acumulando. Carlos começou a chegar em casa mais tarde, com fretes frequentes que não faziam sentido. Ele pegava o celular e se afastava para atender, algo que eu nunca havia notado antes porque acreditava que a transparência entre nós era inquebrável. Mas, de repente, as mensagens e as ligações se tornaram um mistério que eu não conseguia desvendar. Numa noite, não consegui mais conter meu desejo de saber. Espiei seu celular. Marcações de mensagens de uma mulher. Aquele nome que eu não conhecia. Meu coração disparou e uma onda de desespero tomou conta de mim. Em uma das poucas vezes que conseguimos. Estresse do trabalho, apenas isso. Mas o riso dele não me convenceu. Afinal, que estresse poderia fazer um ser humano mudar tanto? A conversa terminava em um silêncio angustiante. Um ciclo vicioso que só crescia. Naquela manhã em que recebi a mensagem de Carlos, quando o sol ainda brilhava e eu tentava processar minha vida, eu percebi que cada lembrança bonita se transformava em uma memória amarga. Os planos que tínhamos feito juntos estavam agora manchados por dúvidas e desconfiança. O que eu realmente sabia do meu marido? Quais segredos ele estava guardando? Ao olhar para o mar, comecei a temer a resposta. O peso daquela carta servia como um sinal físico de que as coisas estavam muito além do que eu havia imaginado. Enquanto caminhava, confusa e atormentada, algo me puxou para a areia. Um movimento leve, quase imperceptível, parecia me chamar. Seria apenas uma sensação? Ou havia algo mais à minha espera? Algo que poderia talvez esclarecer as perguntas que... A inquietação crescia dentro de mim. Eu estava prestes a descobrir um fragmento da verdade. O fragmento que poderia mudar tudo novamente. Meu coração palpitava, e a areia leve e molhada abaixo de mim parecia prometer segredos. Seria isso que eu estava procurando? O envelope ainda queimava em meu bolso enquanto eu caminhava pela areia, cada passo mais pesado que o anterior. A brisa do mar cada vez mais fria, mas o calor daquela notícia me queimava. Carlos havia mudado. Tudo mudara. As ondas quebrando à minha volta pareciam ecoar o caos que eu sentia dentro de mim. Como chegamos a esse ponto? Como tudo o que tínhamos virou pó? As memórias surgiam como fotos em um álbum antigo. Os cafés da manhã com Carlos, a rotina que construímos juntos. Ele sempre gostou de café fresco e torradas. Lembro que costumava fazer tudo achando que era uma forma de demonstrar meu amor.
Mas agora, todas essas pequenas coisas pareciam apenas formas de mascarar a realidade. Eu olhava ao redor e sentia um aperto no peito. O que eu havia feito para merecer isso? O sol começava a se pôr. Um misto de tons alaranjados no céu refletia a minha confusão interna. Depois de tantos dias de trabalho, me dedicando para fazer tudo dar certo, por que agora tudo parecia em ruínas? As conversas ao jantar, agora carregadas de um peso que não existia antes. As palavras que costumamos trocar eram agora apenas ecos de um amor que já não sentia vibrar. Os silêncios pesados, os olhares que desviavam, tudo apontava para algo mais profundo. No caminho de volta para casa, uma sensação estranha começou a me atormentar. As minhas intuições, que sempre foram tão fortes, pareciam sussurrar verdades que eu relutava em aceitar. Era como se cada detalhe se tornasse um sinal. O jeito que Carlos olhava para o celular, momentos em que ele se afastava para atender chamadas, as mensagens que rapidamente escondia ao me ver se aproximar. Eu sabia que havia algo errado. Uma voz dentro de mim pedia que eu... Na hora, acreditei. Mas o nó na minha garganta me dizia que havia mais. Aquele leve tom de desdém em seu olhar me cortou. Era como se ele estivesse guardando segredos que eu não tinha o direito de saber. Mais tarde, ao preparar o jantar, enquanto a água fervia e eu picava os ingredientes, uma mensagem chegou. Era a notificação de uma mensagem de uma tal Amanda, talvez uma nova colega de trabalho que ele mencionou de forma superficial. Uma inquietação subiu pela minha espinha. Não sabia o que pensar. Por que ela estava enviando mensagens para Carlos? Perguntei, mas ele apenas respondeu: "Ah, é uma colega, só trabalho." Esse só foi suficiente para eu me sentir como se estivesse cheia de dúvidas, como se ele estivesse tentando me acalmar enquanto por dentro tudo estava se desmoronando. Os dias seguintes foram um oscilatório entre a expectativa e a paranoia. Eu dormia com uma sensação de aflição. Meus sonhos se transformando em pesadelos cada vez que pensava na possibilidade. Só colegas de trabalho. Repetia a frase como um mantra dentro de mim. Mas eu não conseguia acreditar nela. Naquela manhã, antes de ir ao trabalho, enquanto arrumava meu cabelo, fixei meu olhar no espelho. A imagem que via não era a mesma de antes. Uma mulher perdida, com olheiras profundas e um semblante que parecia carregar o peso do mundo. Ao sair, Carlos já havia partido, e a sensação de solidão no vazio da casa me envolveu que nem um cobertor pesado. O que estava acontecendo comigo? Por que eu não conseguia apenas seguir em frente? O trabalho tornou-se um escape, mas nem mesmo o ambiente vibrante do escritório me fazia sentir viva. Os dias passavam, e eu tentava agarrar qualquer momento de normalidade. Deixava mensagens em grupos de amigos, mas sentia que as conversas eram superficiais. "Como você tá?" Na voz de alguém que não tinha ideia do meu turbilhão interno. Tentava manter as aparências. Nos almoços, entre risadas e discussões sobre o trabalho, eu fingia estar. Hoje eu vou falar com ele, pensei. O vinho, a luz suave da sala e a música baixa eram o cenário ideal. Ele pareceu hesitar, mas, ao perguntar como foi seu dia, ele desviou o olhar. Algo na sua atitude me atingiu. Tentei pegar leve. "Está tudo bem, amor, você parece diferente." A resposta que obtive foi "Só estou um pouco cansado, nada demais." Meu coração afundou. "Era isso? Você tem me deixado preocupada, sinto falta de você aqui. Eu queria mais, queria respostas." Mas tudo parecia morrer na minha garganta. Ele pegou o celular e se afastou novamente. Uma pequena vitória. Naquele momento, me senti como uma criança, perdida e sozinha, precisando de respostas que não chegavam. A pressão em meu peito me fez trabalhar mais e fazer mergulhar em projetos, reuniões intermináveis. Ao menos no trabalho, eu vi alguma gratificação. As horas se esgotando em busca de algo que valesse a pena. Mas minha mente não me deixava em paz. Então o sábado à noite, que deveria ser relaxante, virou uma maré de sentimentos contidos. Nos próximos dias notei mais coisas estranhas. Carlos tinha um cheiro que não reconhecia. Não que tivesse um perfume novo, mas havia algo diferente. Ele começou a voltar para casa mais tarde,
sempre alegando que o trabalho tinha se acumulado. Uma mensagem desejando um bom dia que ele recebeu uma vez, enquanto eu estava ao seu lado, me deixou inquieta. O jeito como ele rapidamente fechou o celular foi um sinal que me fez sentir como se tudo estivesse desabando. Eu precisei de um tempo. Não queria ser aquela mulher cínica, mas todas as peças estavam se juntando, formando um quebra-cabeça sombrio. Com o aproximar de nosso aniversário de casamento, uma carga ainda maior pesou sobre mim. A pressão para fazer algo especial, mas o que poderia ser especial quando tudo estava desmoronando? A dúvida. Carlos chegou tarde mais uma vez e eu não consegui conter as palavras. O tom da minha voz soou mais alta do que o esperado. O que está acontecendo, Carlos? Você precisa ser honesto comigo. Ele olhou para mim e, pela primeira vez, notei uma frustração que não deveria existir. Clara, você está exagerando. Não é nada. Não era só isso. Aquela frase me cortou como um punhal. Era só isso que eu tinha que esperar? Quando voltei para o meu quarto naquela noite, a sensação de solidão era insuportável. Fui me deitar, mas o sono não veio. Apenas me restava o eco da conversa e a certeza de que algo tinha mudado entre nós. O que realmente estava acontecendo? Havia algo muito maior do que eu poderia imaginar no ar. Aquelas mensagens, a proximidade de uma colega, Carlos se distanciando cada vez mais. Eu precisava descobrir de uma vez por todas. O caminho seria doloroso, mas eu não poderia permanecer ignorando a verdade. Naquele momento, o celular em meu bolso vibrou. Aquela notificação que fez meu coração acelerar novamente. Eu sabia que precisava vê-la. Era mais uma mensagem de Amanda. Algo me dizia que tinha que investigar. Suspense crescente. A adrenalina corria em minhas veias. O que eu encontraria? As palavras na tela poderiam mudar tudo mais uma vez. A incerteza preenchia a sala enquanto eu olhava para o celular. Seria isso o que me daria as respostas que tanto esperava? Aquele foi o primeiro passo que eu daria em direção à verdade. Mas a cada segundo que passava, cada emoção intensificada, eu sabia que a jornada apenas começava. O celular vibrou novamente e meu coração deu um salto. Eu sabia que tinha que olhar. Era a mensagem de Amanda. Outra vez. O nome dela já soava como um eco insistente na minha mente. Com as mãos tremendo, eu abri a conversa. Como sempre, uma dor aguda me atravessou. Oi, Carlos. Como foi seu dia? Estava pensando na reunião de amanhã. Aquela frase simples, entorpecente, me atingiu como um soco no estômago. Uma reunião? O que estavam fazendo juntos fora do trabalho? Não consegui mais segurar a raiva e a confusão. Eu precisava de provas. Não podia mais viver nessa escuridão. Não ia mais ignorar. Foi então que decidi que não ia apenas olhar para o que estava diante de mim. Eu precisava cavar fundo, descobrir onde tudo isso ia dar. Levantei-me da cama, ainda tremendo. O envelope que continha a carta de Carlos ainda estava no meu bolso, um peso agora simbólico. Juntos, eles formavam o pesadelo que vivia a cada dia. A verdade estava lá fora, escondida entre as conversas e olhares furtivos. Olhei para minha mesinha de trabalho, um espaço que sempre foi confidente dos meus pensamentos. Abri meu computador e comecei a investigar. Nos dias seguintes, eu me tornei uma verdadeira detetive. Cada conversa entre Carlos e aquela mulher, cada mensagem de texto se tornaram meu foco. A presença dela parecia me assombrar, e eu tinha que saber, mesmo que isso significasse mergulhar em algo que poderia me destruir. Configurei alertas, procurei pistas em redes sociais, xeretava o celular dele quando estava no banho. Uma vez, consegui dar uma rápida olhada. Mensagens inócuas, algumas de trabalho, outras que faziam meu estômago revirar. Uma delas chamava minha atenção. Sinto sua falta. Podemos nos encontrar esta semana? Com todas essas indícios, eu sabia que alguém mais estaria envolvido. O que havia entre eles? Eu precisava de um fio, algo que amarrasse todas essas dúvidas. Chatices, encontros, horas. O silêncio entre nós crescia. Não havia mais conversa sobre o dia. As noites se tornaram frias e sombrias. Ele parecia distante, mas tinha certeza de que algo estava. Ele estava tão alheio,
como se o mundo não nos observasse. Depois que ele saiu, entrei no carro e fui atrás dele. O meu coração batia forte, como um tambor ansioso. Eu não sabia o que esperar, mas precisava saber mais. O lugar era um bar que ficava dentro de um hotel. Um lugar onde as pessoas se reuniam para conversas, risadas e às vezes segredos. Eu esperei na calçada, observando as saídas. Juro que a cada minuto meu estômago se revirava mais. E então eu vi uma silhueta familiar, alta e confusa. Era Carlos, mas não estava sozinho. No escuro da entrada, uma mulher se aproximou. Não poderia ser. O cabelo castanho claro, a mensagem tomando forma em minha mente. Amanda. O que não me preparava era para o momento em que eles trocaram sorrisos e abraços. A maneira como ele a segurou pela cintura e riu ao ouvido dela congelou o tempo para mim. Era como se alguém tivesse puxado o tapete e eu estivesse caindo em um abismo profundo. A verdade estava diante de mim exposta. Eu não conseguia me mover. Meu corpo estava paralisado pela dor e pela traição. A raiva se agitou como um turbilhão dentro de mim. Liguei para um amigo em um impulso desesperado. Oi, preciso de você agora. A voz dela, o jeito íntimo que tudo isso aconteceu, era uma faca cravada no meu peito. Meu amigo chegou e entrei rapidamente no carro. As imagens ficaram gravadas na minha mente. Cada riso compartilhado se transformou em outra faceta de uma vida que já não me pertencia. Enquanto dirigia de volta para casa, eu sabia que não podia confrontá-los. Não queria ser explosiva. O efeito de uma tempestade pode ser devastador. Precisei me acalmar, respirar. Decidi que faria as coisas com inteligência. Uma estratégia lenta e silenciosa como um predador. Fechei todas as cortinas antes de entrar em casa. Eu precisava ser invisível, mas alerta. Fui até o laptop novamente. Comecei a compilar tudo o que tinha encontrado. Mensagens, diálogos, horários. Fui metódica. Coloquei tudo em uma pasta, cada detalhe morrendo sob o toque da minha caixa de entrada. O chão estava frágil sob meus pés, enquanto eu digerisse cada nova coisa que descobria. Como se cada clique no teclado fosse uma sentença. Carlos ainda não sabia. O sonho da mulher perfeita indo à ruína. Com cada clique, meu coração pulsava firme. Eu havia encontrado o começo da minha força. No final da noite, enquanto o silêncio pesava no ar, eu me sentei na cama. A carta de Carlos ainda estava no meu bolso. Seria meu peso do passado. Uma versão antiga de mim mesma. Mas agora eu era uma guerreira em silêncio. A dor pulsava em minhas veias, mas junto dela uma determinação crescente. Eu guardaria cada informação até que o momento certo chegasse. Naquela noite, dormi com o celular ao meu lado. Sabia que tinha um plano em mente. Estava pronta para mudar o jogo. Eu não poderia deixar que ele soubesse que eu estava ciente. Ele pensava que tinha o controle, mas a maré estava prestes a mudar. O gosto amargo da traição ainda estava presente, mas agora era o combustível que eu precisava. Carlos entraria em um novo dia sem desconfiar do que estava reservado para ele. E enquanto eu preparava meu ato silencioso de resistência, as oscilações da vida estavam apenas começando. O barulho do mar ecoava na minha mente como um sussurro. Amanhã será diferente. O que eu estava prestes a fazer mudaria tudo. A escuridão estava se rolando, e eu estava parada na beira, prestes a pular. O dia amanheceu mais nublado do que eu gostaria, mas isso não me desanimou. Era o momento de agir. O plano que vinha cultivando em silêncio agora estava prestes a ganhar vida. A bagunça na minha cabeça começou a se organizar e uma onda de determinação flui por mim. Carlos não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. O meu comp, a raiva pulsava em cada linha que eu lia. Antes eram simples conversas de amor, agora pareciam promessas vazias. Senti como uma detetive, pesquisei em redes sociais, revivei diálogos e busquei provas. O estômago revirava com cada nova descoberta. Quando Carlos saiu para trabalhar,
percebi que essa era a minha oportunidade. O coração disparado e as mãos tremendo enquanto abria o computador. Eu precisava ser rápida. Comecei a criar pastas digitais, renomeando tudo cuidadosamente. Mensagens, comprovantes, fotos, eu organizava tudo com a precisão de um cirurgião. O tempo era crucial. Cada segundo contava, e eu estava determinada a não deixar nada escapar. Minha melhor amiga, Renata, sempre foi meu porto seguro. Ligava e varejava coisas em voz baixa. Renata, você precisa me ajudar. Estou em apuros. Expliquei a situação sem entrar em muitos detalhes. O medo de que alguém soubesse ainda me paralisava. Ela se ofereceu para reunir algumas informações discretamente. Fazer. Era um avanço. Enquanto isso, tentei manter a rotina como se nada tivesse mudado. Acordava cedo, preparava café e afazeres como se cada dia fosse normal. Comprei jornais como se estivesse apenas interessada nas notícias, mas na verdade estava observando, perguntando a mim mesma o que eles falavam em cada esquina. A vida cotidiana tinha sempre seu tom neutro, mas a presença de Carlos ao meu lado era distante, quase com uma sombra. O que eu mais temia era que ele percebesse que algo estava errado e que todo o plano poderia desmoronar como um castelo de cartas. Os dias se transformaram em uma rotina de disfarces. Acordava, tomava banho, enquanto discutia mentalmente as etapas do que ainda tinha que fazer. Quando Carlos estava em casa, eu tentava focar em jogos e filmes, evitando conversas longas. Qualquer pergunta dele sobre o que eu estava pensando parecia me fazer ficar ainda mais alerta. Cada olhada dele, um aviso sonoro na minha mente. Uma semana passou e eu estava. Decidi que precisava ir mais longe. O coração batia rápido ao pensar em consultar um advogado, mas o medo de ser descoberta era um peso que eu carregava. Como poderia conversar sobre a separação sem que Carlos percebesse? Uma tarde, enquanto ele estava fora, finalmente tomei coragem e liguei para um escritório a poucos quarteirões de casa. A voz do advogado era calma, familiar, e ele prometeu me ajudar a entender o processo, respeitando a minha privacidade até que eu estivesse pronta. Meus passos eram cuidadosos, e cada reunião com o advogado era uma visita à realidade dessa nova Clara que estava em formação. Revirei documentos, organizei recibos das despesas que tinha arcado sozinha com a casa. Por mais que tentasse ignorar o que estava acontecendo, a verdade começava a se evidenciar. Cada linha segura que escrevi fortaleceu a minha posição. Senti que cada encontro tornava-se uma oportunidade, não apenas de me proteger, mas de me redescobrir. As mensagens continuavam a pingar. As conversas eram preenchidas com sorrisos e fofocas, enquanto eu me permitia suspirar apenas por alguns minutos. Meus amigos e colegas eram um bálsamo, mesmo sem saber. A cada risada que soltava, eu lentamente cultivava uma pequena flor de esperança. Então, algo mudou. Uma vez Carlos estava mais atencioso e a sensação de desconforto crescia. Ele começou a me perguntar sobre meus planos, como se quisesse saber mais do que eu estava disposta a compartilhar. Senti o peso da sua presença mais pesadamente. Esse novo olhar dele deixava claro que algo pairava entre a gente. Ali, no sofá, uma noite dessas, eu tentei evitar mais perguntas dele, mantendo uma casca fria. Enquanto isso, o tic-tac da preparação continuava dentro de mim. As reuniões com o advogado foram se intensificando e as conversas com Renata também. Eu sabia que precisava de apoio, o processo estava sendo difícil. Mas as conversas com ela me davam força. Havia um sentimento de que mais cedo ou mais tarde, tudo detalhadamente. Mensagens de Carlos, respostas dele, minha dúvida crescente e o novo procedimento que estava tomando forma. A negócio que criei para mim mesma. Olhei a cada palavra desenhada e reconheci que estava mais perto da mudança do que imaginava. Começava a entender que não precisava ter medo de ser a mulher forte que há muito tinha sido esquecida em algum lugar. Mas claro que não durou. Ao fim de uma semana densa, Carlos começou a surtar. Ele estava inquieto, desconfiado.
com nada além de perguntas sobre minhas atividades, meu tempo fora. Ele começou a questionar se estava em algum projeto pessoal. Não fui ingênua, respondi vagamente, evitando alimentar a suspeita. Cada palavra que eu pronunciava parecia uma linha tênue entre a segurança e o abismo. E em uma noite ele perguntou a respeito de alguns recibos que tinha encontrado. Meu coração parou. Eu não sabia o que responder. O que ele tinha visto? Acreditava que havia mantido tudo tão seguro. Ele estava prestes a descobrir tudo. E aí, um nó na garganta, um medo paralisante me consumiu. O que aconteceria se ele quisesse mais explicações? E se Carlos se tornasse agressivo? Mas como toda a minha vida, eu mantive a calma. Respirei fundo e tentei dar um novo giro em tudo. Fui resistente. Cada lágrima que ofereci em silêncio se tornou um combustível. Chegou a madrugada de um sábado, meu telefone vibrava e estava à espera por algo. E aí, de repente, uma mensagem de Renata. Ela enviou um aviso que me deixou em estado de alerta. Se cuide. Ontem ouvi algo. Ele parece estar diferente. O pânico espalhou-se pela minha mente. Agora era real. Carlos estava começando a desconfiar que algo estava acontecendo. Como eu reagiria a isso? Como controlar a situação enquanto trabalhava em silêncio? O nervosismo tomou conta de mim, como se estivesse em um campo minado, de cada passo em falso que poderia ser explosivo. Eu não sabia se estava pronta para enfrentar a verdade, mas uma coisa eu sabia: não poderia voltar atrás. Agora era tudo ou nada. Os dados estavam lançados e a partida estava prestes a começar. Eu sabia que o dia do confronto estava chegando. A pressão era insuportável, como se cada batida do meu coração estivesse ecoando dentro de um tambor, tão alto que qualquer um poderia ouvir. Havia uma reunião da família marcada para aquele sábado. O espaço seria perfeito. Todos estariam lá, e Carlos não teria como escapar. A ideia de expor tudo diante de pessoas que amávamos fazia minha cabeça girar. Mas também acendia uma lâmpada de justiça dentro de mim. Era agora ou nunca. Na manhã do evento, a casa estava cheia de risos e almoços deliciosos. O cheiro da lasanha recém-assada preenchia o ar. E as vozes. Eu sabia que no final do dia tudo mudaria. Nenhum sorriso poderia me distrair da verdade que eu estava prestes a revelar. Carlos estava ali, cercado pelos parentes, todos rindo e conversando. Ele parecia relaxado, inocente até. Era quase cruel. Queria gritar, mas o fôlego faltava. Cada vez que ele desviava o olhar para mim, uma onda de raiva me atravessava. Eu contei até 10 e respirei fundo. Esse seria o último almoço familiar, como se nada estivesse acontecendo. Eu preparei um discurso em minha mente, cada palavra uma flecha afiada. Quando todos se sentaram à mesa para a refeição, a conversa fluiu naturalmente. Mas dentro de mim, o tsunami de emoções crescia. Observei Carlos com atenção. Ele falava e ria. Eu precisei fazer isso em um momento de silêncio. Não queria estar sozinha, mas sabia que a verdade não poderia esperar mais. Assim que chegamos à sobremesa, finalmente olhei para ele e disse: Carlos, podemos conversar um minuto? O peso daquilo fez a sala parar. Olhares se voltaram para nós e o murmúrio da conversa desapareceu. Silêncio. Claro, amor. O que foi? Ele parecia inocente demais. Meu coração disparou, mas mantive a voz firme. Levantei-me e, antes que pudesse mudar de ideia, fui em direção ao corredor. Ele me seguiu com um olhar curioso e preocupado. Por que tudo isso, Clara? Ele disse confuso. O tom da sua voz estava carregado de condescendência, como se eu estivesse exagerando. Você sabe muito bem o que está acontecendo, eu disse, colocando a mão no bolso, segurando a carta. O que eu estava prestes a fazer seria expor a verdade para todos. Como você pode ser tão desonesto? Hã? O que você quer dizer? Ele olhou para mim, muito mais preocupado agora. A tensão de todo o ambiente aumentou. Carlos, você acha que é fácil para mim estar aqui, enfrentando isso? Eu o encarei, deixando que cada palavra cortasse o ar entre nós. Eu encontrei mensagens suas. Vi você me traindo com a Amanda. Não dá mais para guardar isso dentro de mim. Nesse momento, a expressão dele mudou para perplexidade. Ele ficou sem palavras, apenas olhando para mim.
mas sabia que eu não ia me deixar intimidar. A tensão crescia. Venha. Todos precisam saber, eu disse, decidida. Enquanto eu saía do corredor, usando todo o poder que aquela coragem me proporcionava, já podia ouvir os murmúrios da sala. Assim que entrei, fiz sinal com a mão para que emprestassem atenção. Pessoal, eu preciso de um momento. A sala ficou em silêncio novamente. Até um copo de vidro se espatifou ao chão, quebrando a tensão como se fosse uma bolha. Os olhares fixaram-se em mim. Olhei para Renata, que estava sentada no canto. Vou ser honesta com todos vocês, eu disse, sentindo as vozes à minha volta silenciarem outra vez. Carlos não é quem vocês pensam que ele é. Não é o homem que eu pensei que fosse. As reações àquelas palavras foram um barulho ensurdecedor. Algumas pessoas abriram a boca em choque. Outras começaram a sussurrar. Mas não me importava. O que me causava mais estranheza era a forma como as vozes da família se tornavam um eco do tumulto dentro de mim. Mas eu continuei. Ele me traiu. Com a Amanda. Uma onda de murmúrios percorreu a sala, como um pequeno terremoto. O olhar de Carlos escureceu, e eu sabia que pela primeira vez ele estava realmente encurralado. Os rostos de todos estavam brancos, espantados. Ele não esperava que eu tivesse coragem suficiente para fazer isso. Clara, isso é absurdo, ele disse, tentando recuperar a postura. Mas eu não me deixei levar por suas palavras. Antes que ele pudesse se defender ou contradizer, eu puxei a carta do bolso. Uma carta que eu... Olhem isso! E olhem aqui! Fui colocando nos braços, apontando as mensagens que estavam agora expostas. Ele está aqui, cercado de mentiras. A atmosfera na sala ficou sombria. Os rostos conhecidos estavam em choque, mas eu precisava continuar. Depois de tanta dor, tantas mentiras, era a hora de mostrar a verdade. Como se eu estivesse em um filme, eu lia em voz alta os trechos da carta. Suas promessas, as palavras que antes eram tão doces, agora tão amargas. Carlos tentou interromper. Sua voz estava carregada de desespero. Não é o que vocês estão pensando. Clara, você não pode fazer isso agora. É exatamente isso que eu estou fazendo. Eu respondi, sem dar espaço para mais manipulações. As suas mensagens, suas promessas de amor. Tudo isso era mentira, e chegou a hora de a verdade ser revelada. A resistência dele aumentou, mas eu sabia que não havia como voltar atrás. O clima na sala estava denso, as palavras voavam como lâminas. Cada uma que eu falava cortava mais fundo. A raiva e a tristeza se transformaram em um espectro que pairava entre nós. Ele começou a suar. Podia ver a tensão acumulada em sua testa. Os olhares de todos estavam fixos nele. As reações não tardaram a chegar. Algumas pessoas estavam horrorizadas, outras pareciam não acreditar. Um dos nossos primos, que estava sentado ao fundo, soltou um "Uau, Carlos! Como você pode fazer isso?" O chão parecia desmoronar sob os pés dele, e em um segundo eu vi a fachada dele ruindo. Ele tentou balbuciar algumas desculpas, mas soava tão vazio. Clara, não é assim, fui eu quem cometeu um erro. Mas vamos resolver isso juntos, eu prometo. Mas suas palavras não tinham peso. Eu sabia que aquilo não era sobre perdão, mas sobre enfrentamento. Posso perdoar, Carlos, mas isso não muda o que você fez. Todos estão aqui, e é hora de você assumir a responsabilidade. Você tem que encarar a verdade, eu disse, a voz firme. Mas em um momento de fraqueza, as lágrimas começaram a escorregar pelo meu. Aquilo era real. O peso da dor e da traição finalmente estava se dissipando. Mas a luta ainda não tinha terminado. O clima estava elétrico. Esperava ver apoio nas pessoas, mas também vi descrença. Algumas faces estavam fechadas, outras balançavam a cabeça, como quem dizia que a culpa era minha. O que não percebem é que estava fazendo tudo isso protegendo minha dignidade. Carlos estava perdido. Suas palavras se tornaram um eco de um amor que não existia mais. Foi quando Renata se levantou, quebrando o silêncio tenso. Clara, você é forte, e nada do que Carlos disse hoje pode te mudar. Ela caminhou em minha direção, segurando minha mão, segurando-me firme, e eu respirei fundo.
Não somos seus juízes, Carlos. Você fez suas escolhas. Ela agora se virou para ele com uma voz firme. Não duvide da coragem dela. Você estava seguro, mas não é mais, e todos nós somos testemunhas disso. As tensões estavam altas, mas algo começou a mudar na sala. Conversas surgiram em sussurros. Vozes se levantavam em apoio. Carlos não podia acreditar no que estava acontecendo. Podia ver que os olhares preocupados, antes dirigidos a ele, estavam agora me apoiando. Saí do corredor, olhando para Carlos. Ele estava encurralado, sem palavras. A luta ainda estava longe de acabar, mas eu havia aberto a porta e não tinha intenção de fechá-la. Olhei nos olhos de minha família e amigos, sabendo que eles estavam ali para mim, e isso me deu uma força inigualável. Agora, havia mais perguntas parte do que um final feliz poderia trazer. A cara de Carlos começou a mudar para desespero real. Aquilo ainda não havia acabado, porque a verdade sempre encontra um caminho. O que mais havia escondido, o que viria a seguir. E o meu futuro, agora que a máscara dele havia caído. As vozes na sala chamavam, e a intensa experiência me cercava como um manto pesado. A verdade sempre aparece, Carlos, eu disse, e você terá que encarar as consequências. M. A luta estava apenas começando, e perguntas ainda pairavam no ar. O que eu pensei que seria um alívio se transformou em um verdadeiro caos. Com as palavras que saíram da minha boca, tudo mudou. Carlos agora estava exposto diante da família. O olhar de todos era uma mistura de espanto e compaixão. Mas o que mais doía eram os olhos que antes olhavam para mim com aprovação. Agora eles mudaram. Alguns pareciam surpresos, outros simplesmente curiosos, como se tivessem sido pegos de surpresa pelo que eu havia feito. Eu estava em um turbilhão. Os murmúrios começaram a ecoar na sala. A sensação de ter finalmente falado a verdade me trouxe um alívio temporário, mas logo o peso da situação caiu sobre mim novamente. Carlos estava parado ali, perplexo e sem palavras. No fundo, eu sabia que ele não poderia mais esconder a verdade, mas ainda sentia raiva. Raiva e um medo avassalador do que viria a seguir. As vozes ao meu redor começaram a se organizar em um coro de opiniões. Algumas, o que as pessoas mais próximas a nós pensavam. A confiança deles em Carlos parecia estar se desmoronando. Havia murmúrios de reprovação. Vi minha amiga Renata se aproximar, apoiando sua mão nas minhas costas enquanto sussurrava: "Estou aqui, Clara. Você é forte." Instantaneamente, eu me senti um pouco mais tranquila. Mas a tensão ainda pesava no ar, e tudo parecia tão incerto. Enquanto Carlos tentava se recompor, balbuciando algo sobre mal-entendidos, a sala tornou-se um campo de batalha. Sua mãe, que estava ali, iniciou uma nova onda de confusão. "Clara, você está exagerando. Deixe-o explicar." As reações na sala eram diversas. Algumas pessoas estavam do meu lado, enquanto outras defendiam Carlos. Eu esperava que minha família ficasse unida, mas agora tudo estava fragmentado. O que poderia ser um momento de libertação se transformou em uma guerra de palavras. O caos estava lá, não só dentro de mim, mas na dinâmica ao meu redor. As pessoas olhavam para Carlos, depois e eu não sabia como lidar com isso. Carlos rageava tentando se defender, mas cada palavra que ele dizia mais parecia uma tentativa de manipulação. Eu não podia acreditar que tudo o que havia construído estava entrado em colapso. Sentia um nó na garganta e um aperto no peito, quase como se a dor física se unisse à empatia que eu sentia pelo que estávamos passando. Ele olhou para mim com uma expressão de desespero, tentando se segurar, mas eu não podia ceder. "Você não pode fazer isso, Clara. Somos um casal. Estou aqui com você." Ele gritou, mas não soou como um pedido de ajuda. Soou apenas como mais uma tentativa de se safar da situação. Eu fiquei parada, com as mãos trêmulas e o coração na boca. Eu não era mais a Clara que ele tinha se acostumado a manipular. Agora havia força em mim, uma determinação que crescia a cada segundo. Enquanto isso, minha mãe se aproximou de mim. Ela me envolveu em um abraço, e por um breve momento me senti protegida. "Vamos resolver isso." Demorou para que Carlos percebesse que a maré havia mudado. As conversas começaram a se acalmar, mas meu coração ainda estava agitado. Ele tentava se defender, mas as palavras perdiam a força.
empurradas para os confins da incerteza. Os olhares, antes amorosos, agora estavam decepcionados, horrorizados. Quem era aquele homem que estavam vendo? Era uma questão que pairava na sala. Logo as vozes se tornaram sussurros. O que antes parecia um ninho de proteção se tornava uma arena de julgamentos. Olhei em volta da sala e percebi que alguns dos meus familiares estavam começando a se afastar. As expressões que refletiam amor e amizade agora estavam manchadas pela desconfiança e pela traição. O peso do que havia feito começou a descer sobre meus ombros. A verdade estava se revelando, mas o que isso significava para mim? As intenções de Carlos estavam se desmoronando, mas eu também precisava lidar com o que perdia. Ele tentou se aproximar, mas os murmúrios de reprovação o mantiveram. A casa, que sempre foi cheia de risadas, agora estava repleta de incertezas. Eu olhava os rostos conhecidos e percebia a colisão de mundos diferentes. Alguns quase me olhavam com pena, outros com reprovação. Era como se todos fossem juízes da minha vida, prontos para deliberar sobre o que deveria acontecer. "O que você vai fazer agora, Clara?" Alguém sussurrou. E eu não sabia responder. Os momentos seguintes passaram em um turbilhão. As conversas se tornavam mais intensas. O que antes eram sorrisos e risos, agora eram olhares tortos e discussões baixas. Carlos se afastou, e suas tentativas de manter as aparências falhavam. Ele começou a perder apoio dos familiares, e isso era um misto de satisfação e tristeza para mim. Ele estava sendo desmascarado, mas a repercussão disso tudo ainda me deixava incerta sobre o futuro. Senti-me como uma espectadora na própria vida. A princípio, havia um burburinho ao redor de Carlos, mas com o tempo, parecia que o cerco estava se fechando ao. Cada palavra cortava mais fundo. A casa destoava da harmonia usual. As famílias estavam separadas, posicionando-se como aliadas em um campo de batalha. E eu ali, sozinha em meio a eles. Olhei para Renata, que parecia assimilar tudo em silêncio. Eu precisava de apoio. O olhar dela me dizia que estava comigo, e isso trouxe um pequeno conforto. Não estava totalmente sozinha nessa. Com o passar do tempo, as vozes ao meu redor se tornavam mais ressonantes. Era a primeira vez que eu senti uma verdadeira conexão com esses sentimentos confusos, a dor apontando para um alívio inesperado. Havia uma mistura muito estranha de raiva e orgulho flutuando dentro de mim. Afinal, eu havia escolhido ir em frente e contar a verdade. A conversa girava em torno de Carlos, suas falas nervosas cada vez mais distantes, mas eu não conseguia parar de pensar no que estava por vir. Ele estava sendo questionado, mas e eu? O que eu faria a seguir? Não havia um manual para lidar com a traição, mas sabendo que estava na direção certa, começou a me dar forças. Logo, o bate-cabeça começou a tomar forma. Carlos tentava controlar a situação, mas sua reputação estava escorregando. Ele se virou para mim, os olhos inflamados. "Clara, isso tudo é um erro. Você vai me arrepender." E eu olhei para ele sem medo. Não, o erro foi seu. A aprovação que antes eu buscava agora parecia distante. O que eu tinha era apoio, mas ao mesmo tempo, uma incompleteza. O que viria a seguir? As velhas relações familiares se mostraram frágeis e a cicatriz que eu sentia se tornava cada vez mais evidente. Entre conversas sussurradas, eu não podia ignorar o que vinha depois. As tensões nas interações sociais cresciam e a incerteza se tornava palpável. Estávamos todos à beira de algo. Enquanto eu tentava manter a aparência de calma, uma onda de questões começava a se formar. Com a casa em silêncio, além dos murmúrios, olhei para Carlos e algo mudou. Ele percebeu que havia cruzado uma linha. A verdade estava ali. Ele estava prestes a perder tudo o que construiu. Olhei em seus olhos e percebi uma mistura de dor e desespero. Mas a raiva me tomou de conta novamente. Como ele tinha coragem de agora se apresentar como a vítima? A sala estava carregada de tensão e a energia começou a decair de forma notável. Os sussurros sobre seu futuro profissional começaram a fluir. Os amigos e familiares estavam começando a fazer perguntas incômodas sobre como isso afetaria sua carreira. Como ele poderia se manter em seu emprego? Carlos já não era mais o centro das atenções.
Ao invés disso, estava se transformando apenas numa sombra. Minha mãe ao meu lado, enquanto Carlos se afastava do grupo. Ela pegou minha mão e apertou. Você fez a coisa certa, Clara. Não importa o que digam. Tenha fé em si mesma. Havia um novo brilho nos olhos dela, e isso me fez sentir um pouco melhor. Mas havia uma vulnerabilidade dentro de mim que não. As conversas aumentaram e a confusão se instalou. Olhei ao redor, tentando me apegar a um novo sentido de normalidade, mas a tensão na sala era palpável. A vida que antes era cheia de alegria, agora estava repleta de incertezas e medos, e eu ainda carregava a carga do que havia acontecido. Como você se sente, Clara? Alguém perguntou, e todas as atenções se voltaram para mim. O que eu deveria dizer? Eu não sabia. Estou bem. Estou apenas ainda processando tudo isso. A voz soou mais forte do que eu imaginava. E a verdade era que ainda estava em choque. Todos ali pareciam se importar mais com a história em torno do escândalo do que com a minha dor. Antes, os olhares eram calorosos. Agora eu sentia como se estivessem pesando sobre mim. Era como se uma batalha estivesse apenas começando, mas a guerra não havia terminado. E enquanto todos analisavam a situação, vi como havia uma nova dinâmica em jogo. Mas enquanto as conversas fluíam para a esfera social, havia um brilho de alívio começando a surgir dentro de mim. A decisão de ser forte, de contar a verdade, havia sido uma virada na minha vida. Olhando para Renata, que se aproximava de mim, percebi que eu não estava sozinha. Mesmo que as coisas estivessem bagunçadas, eu ainda tinha apoio. Havia alguma coisa de boa na maneira que eu lidava com aquilo. Fui interrompida por meu celular vibrando, quebrando o clima tenso ao meu redor. Era uma mensagem de um número que não reconhecia. O coração disparou. Quem seria? Agora, quando tudo estava de cabeça para baixo, surge uma nova incerteza? O que mais poderia acontecer na minha vida que já se desmoronava? Ao ler "Oi, Clara, precisamos conversar", a ansiedade subiu. O que mais viria pela frente? Eu não estava pronta para mais surpresas. Mas a verdade é que a reconstrução da minha vida estava só começando. Eu mal sabia que isso era apenas a ponta do iceberg. O futuro se desenhava nebuloso, e eu estava prestes a enfrentar tudo isso. O dia seguinte ao confronto não foi como eu esperava. Acordei com o sol entrando pela janela, iluminando meu quarto. Mas ao invés de me sentir aliviada, o peso do que havia acontecido ainda me paralisava. As palavras que saíram da minha boca na frente da família ainda ecoavam em minha mente. Eu expus a verdade, mas agora o quê? O que eu faria agora? Levantei-me da cama, ainda tentando processar tudo. Olhei-me no espelho. A mulher que eu vi ali era diferente. O cabelo bagunçado e as olheiras profundas contavam uma história de noites em claro. Era hora de mudar isso. Peguei um banho quente. A água escorria pelo meu corpo, enquanto imaginava que cada gota lavava um pouco da dor que sentia. Era um recomeço. Após me vestir, decidi que era hora de reconstruir. Primeiro passo: procurar um novo trabalho. O ambiente em que estava não fazia mais sentido, e eu sabia que precisava de um espaço que tivesse a ver com quem eu realmente sou. Um lugar onde eu pudesse mostrar meus talentos sem as sombras do passado pairando sobre mim. Comecei a pesquisar e encontrei uma vaga na área em que sempre sonhei trabalhar: marketing para uma organização sem fins lucrativos focada em empoderamento feminino. Olhei para a descrição e meu coração acelerou. Era a oportunidade perfeita. Uma chance de usar minhas habilidades para ajudar outras mulheres a encontrarem suas vozes. Sem hesitar, enviei meu currículo. O frio na barriga era grande, mas a esperança também crescia. Enquanto esperava uma resposta, fui atrás de um projeto pessoal que sempre tive em mente. Decidi criar um blog, um espaço onde eu poderia compartilhar minha experiência, contar minha história e, quem sabe, inspirar outras mulheres que passavam por situações semelhantes. Peguei meu laptop e comecei a digitar. As palavras fluíam com: "Fui chamada para uma entrevista." O nervosismo tomou conta. Mas, ao mesmo tempo, havia um sentimento de liberdade. A cada dia, eu estava me tornando mais confiante. Me preparei como nunca.
Pesquisei sobre a organização, preparei respostas e na manhã da entrevista acordei pensando: esse é o seu momento, Clara. Vá lá e brilhe. A entrevista foi uma montanha-russa de emoções. A sala de conferências era cheia de luz e as pessoas pareciam genuínas, assim como a missão da organização. Respondi às perguntas com sinceridade. Falei sobre minha experiência e sobre a paixão que tenho por ajudar outras mulheres a se encontrarem. No final, quando a entrevistadora sorriu e disse que gostaria de me ver na equipe, quase não acreditei. Era o primeiro passo para uma vida nova. Enquanto isso, o blog começou a ganhar visualizações. Mulheres começaram a comentar, compartilhar suas histórias e agradecer. Eu não esperava por isso. Isso me encheu de uma nova energia. Comecei a me conectar com. Cada mensagem me dava mais coragem. A dor que eu sentia se transformava em força. Cada palavra que eu escrevia era uma forma de libertação. Nos finais de semana, marquei encontros com minhas amigas. Fizemos uma roda de conversa, onde falamos sobre nossas experiências, aspirações e como poderíamos nos ajudar umas às outras. Com o tempo, esse espaço se tornou um refúgio seguro. Era ótimo saber que não estávamos sozinhas, que juntas éramos mais fortes. Decidimos criar um pequeno grupo de apoio. A ideia era se encontrar mensalmente para compartilhar progresso, dificuldades e celebrar conquistas. Aquilo me encheu de esperança. Era a transformação que eu buscava. Os dias passavam e, finalmente, o que eu tanto esperava aconteceu. Recebi a oferta de emprego. Era um novo começo. Quando eu li o e-mail, não consegui conter as lágrimas. Era um momento de vitória. A cada dia que passava, eu conseguia sentir a força dessas novas conexões e o apoio que começava a crescer ao meu redor. Não era mais só uma cidade, uma casa ou um casamento. Era sobre mim agora, sobre a Clara que riscou a poeira e se levantou. Eu estava cercada por mulheres incríveis e isso me incentivava a ir em frente. A coragem era contagiante, mas no meio de tanta força e determinação, uma nova mensagem me deixou inquieta. Era de um número desconhecido, mas havia algo familiar. Oi, Clara. Precisamos conversar. O coração disparou de novo. Temia que fosse Carlos, que havia realmente algo que ele queria dizer. Precisava de respostas, e esse fantasma do passado ainda me assombrava. Respirei fundo. Um passo de cada vez. A vida estava mudando. Eu estava mudando, mas a dúvida ainda pairava. Fui forte até agora. Mas e se isso fosse uma batalha que eu não esperava? O que ele queria? A curiosidade e a apreensão turvavam minha visão. Mas uma coisa eu sabia: eu não estava sozinha. E no fundo, alguma coisa me dizia que seria preciso mais do que coragem para enfrentar o que vinha a seguir. Alguma possibilidade ainda pairava sobre mim e o futuro seria escrito por minhas próprias mãos. Meses se passaram desde aquele almoço que virou um divisor de águas na minha vida. Mudei tanto que, às vezes, olho no espelho e mal reconheço a mulher que costumava ser. A cena do Carlos perdendo a compostura, cercado por amigos e família, ainda ecoa na minha mente. Lembro de cada olhar que se voltava contra ele naquele dia. E hoje posso dizer que finalmente estou me sentindo livre. Livre de todas aquelas correntes que um dia apertaram meu coração. Logo após a tempestade, cada passo em direção ao novo emprego na ONG foi um ato de coragem. Quando entrei naquele escritório pela primeira vez, percebi que estava pisando em um terreno que não só me desafia. Ajudo a produzir campanhas que despertam a força de outras mulheres para criarem suas próprias histórias. É incrível ver como mulheres, algumas até acima de 30 anos, estão começando a acreditar em si mesmas. Uma delas, a Ana, começou a contar sua história em um vídeo que fizemos. A forma como ela brilhou diante da câmera, sorriso no rosto, foi um lembrete de que esse caminho não é só meu. Cada história é um farol de esperança. Com o tempo, comecei a realizar palestras em escolas e eventos, onde compartilho minha trajetória. Algumas mulheres se aproximam depois das apresentações, com lágrimas nos olhos,
agradecendo por eu ter falado sobre suas dores e vitórias. A conexão que criei com essas mulheres é uma das maiores recompensas que poderia imaginar. Eu me vejo nelas, e o que mais me emociona é quando percebo que, ao falar da minha luta, estou abrindo caminho para outras encontrarem suas vozes. Já não me sinto sozinha. As amizades que construí agora são sólidas e verdadeiras. E quanto ao Carlos, depois de ficar alguns meses sem notícias, recebi uma mensagem dele. Um pedido de desculpas de alguém que não reconheci, mas não vejo mais isso como um peso, e sim como a última peça de um quebra-cabeça que se completou. Respondi com uma palavra apenas: aceito. Mas com um sentimento de que aquilo não me afetaria mais. Ele não era mais uma parte do meu futuro. O que importa é que estou seguindo em frente e de braços abertos para novas experiências. Por vezes, ainda sinto uma pontada de dor. Sim, houve momentos em que a solidão tentou me pegar desprevenida. Mas agora, quando me olho no espelho, vejo uma mulher forte e determinada. Não sou a Clara da prisão emocional, mas uma nova versão que aprendeu a fazer do sofrimento uma ferramenta de crescimento. E isso me faz feliz. A liberdade que eu ganhei, a autoconfiança que desenvolvi, tudo isso não pode ser tirado de mim. Eu aprendi que recomeços são possíveis em qualquer fase da vida. Meu coração se encontra. Para nós, mulheres, que ainda tememos dar o próximo passo aos 30, eu digo: a vida é uma jornada repleta de oportunidades, mesmo depois de rupturas dolorosas. Pense na última vez que você olhou para si mesma com amor. Sempre se lembre de que a verdadeira força vem de dentro. Não tenha medo de recomeçar. Em momentos de fragilidade, podemos encontrar grandes oportunidades. O que aprendi: a vida deve ser vivida em sua totalidade, e é um privilégio poder começar de novo. É um presente que damos a nós mesmas. E aqui vai a frase que carrego comigo: a vida se renova a cada dia, e eu escolho renascer. Agora, tudo o que eu quero é continuar inspirando outras mulheres a verem seu próprio valor, mostrando que a felicidade não é só um destino, mas uma viagem que fazemos a cada nova decisão. E falando em renascer, eu preciso de vocês agora mais do que nunca. Se inscrevam imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmaguem o botão de like agora para alimentar.